Pessoal, ontem foi 7 de setembro, feriado em comemoração à independência do Brasil, e o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento em rede nacional em que reafirmou o compromisso dele com a democracia. Vamos conferir. Nos anos 60, quando a sombra do comunismo nos ameaçou, milhões de brasileiros identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas foram às ruas contra um país tomado pela radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção generalizada. O sangue dos brasileiros sempre foi derramado por liberdade. Vencemos ontem, estamos vencendo hoje e venceremos sempre. No momento em que celebramos esta data tão especial, reitero, como presidente da República, meu amor à pátria e meu compromisso com a Constituição e com a preservação da soberania, democracia e liberdade, valores dos quais nosso país jamais abrirá mão. Ô Joel, ditador que se preza fica reiterando compromisso com a democracia? Todo ditador se diz um democrata, né, Paulo? Claro. Todo ditador, ele tem que estar ali representando o povo. Ele não pode dizer, não, eu tô exercendo o meu poder de forma autoritária. Todo ditador está em nome da população, está em nome do Fidel Castro, democrata. Maduro, Chávez, democratas. Nossos ditadores militares, todos eles democratíssimos. Agora, não me espanta ver o Bolsonaro fazer essa defesa da ditadura, do golpe militar, ele sempre fez. Eu acho até que a gente se perde um pouco ao ficar olhando para o passado, tanto assim. Eu também não tenho uma visão de demonização. Evidentemente, eu condeno, eu sei muito bem que é mentira o papo que o Brasil estava à beira do comunismo, que os comunistas, isso era uma mentira total, usada com alarmismo, justamente para fazer a população aceitar o golpe totalmente ilegal que foi dado. Agora, também reconheço, Castelo Branco não era nenhum monstro também, foi um presidente ali que tentou e que tinha alguma visão de país, era um homem sério. Depois o golpe ainda se perdeu ainda mais com a AI-5, depois a gente teve violações, tortura e mortes injustificáveis. Agora, compare também com outras ditaduras do continente, a nossa foi das que menos brutalizou a sua população. Então foi Dita um período... branda, Joel? Foi, comparado a outras, exatamente. Dita branda? Cuidado, hein, Joel? Esse termo totalmente... Em termos relativos, é isso mesmo. Foi Opa! Muito mais branda do que ditaduras à direita ou à esquerda. Pega a ditadura militar na Argentina, o quanto matou. Pegue no Chile. Ou pegue as ditaduras de esquerda, em Cuba, em outros países, aí na própria Venezuela hoje em dia, nem se comparam em termos de violência com a nossa. Não quer dizer que a nossa não foi violenta, foi brutal, mas também numa escala muito menor. E eu acho aí não é um mérito dos nossos ditadores não, viu? É um mérito da nossa cultura. Eu acredito que a cultura brasileira é pouco afeita ao poder absoluto. A gente mesmo nos nossos arroubos mais fanáticos, a gente sempre guarda um traço ali um pouco mais individualista, um pouco menos disposto a matar e morrer pelos desejos e anseios daquele que nos governa. Então os líderes populistas no Brasil, eles sempre esperam que a população vai estar pronta para se sacrificar por ele, a população na hora H não é tudo isso não. Eu acredito que a cultura brasileira tem esse traço, que tem seu lado ruim também, mas na hora em que a gente se vê às voltas com um líder ou autoritário ou com tendências autoritárias, como é o caso do Bolsonaro, isso também nos protege um pouco. Adriles. Olha, eu concordo com as duas primeiras frases do Joel integralmente, né? Realmente nunca um ditador se coloca como ditador, ele sempre se coloca como um servo do povo, diretamente do povo. O Joel bem lembrou o Maduro, o Fidel Castro. Eu lembro aqui os quase 11 ministros do STF, né, que falam de maneira pomposa em nome da democracia quando arrastam pessoas para a prisão, seu devido processo legal, como cerceiam a voz popular de alguns, inclusive querendo censurar redes sociais. O germe da ditadura, o germe do ditador, está no seu invólucro democrata, né, pseudo-democrata, né. Agora, o Bolsonaro, em nenhum momento, ele faz uma apologia ao golpe militar. Ele faz uma análise do espectro daquela época, que é verdade, sim. E eu cito aqui o depoimento de um grande guerrilheiro, o Fernando Gabeira, que dizia que os guerrilheiros à época que queriam, sim, tomar o poder, não estavam dando pataquada para interesses democráticos. Eles queriam, sim, uma ditadura do proletariado aos moldes stalinista comunista. Ou seja, o golpe de 64
foi, na verdade, um contragolpe. Estou endossando o golpe? De forma alguma. Como o Joel também bem salientou, no começo havia essa reação, que não foi de um presidente eleito, né, do presidente Castelo Branco, e a ditadura começou realmente a ser mais recrudescida, e aí virou uma coisa infame, violenta, agressiva, embora menos violenta que nossos vizinhos aqui, a partir de 68 com o AI-5, né? Eventualmente, isso não deslegitima a fala do presidente, que fala em nome de uma miscigenação, de um país que convive muito bem com as diferenças, que é o país menos racista do mundo, pela miscigenação étnica e cultural que a gente tem, pela liberdade de um povo que sempre se colocou a favor complacentemente de liberdade. Eu não acho que o povo brasileiro é muito aguerrido, né? Eu acho que ele até foi, aí eu discordo do Joel, estou mais à esquerda que ele talvez, um pouco complacente em relação à ditadura que durou 30 anos. Não, mas ele é individualista, ele é individualista. Poderia ter sido uma reação mais incisiva. Eu acho que ele aceita, como outros povos do mundo também, trocar a sua liberdade por uma segurança maior, por uma pseudo-igualdade maior. Isso quer seja numa ditadura de esquerda ou de direita. E a gente teve o milagre do petróleo, né? Nos anos 70 a gente teve um recrudescimento econômico, um vigor mais forte na época do Delfim. E, eventualmente, o povo sacrifica a sua liberdade em nome de mais segurança econômica. No mais, o depoimento do Bolsonaro foi gentil, foi agradável. Se ele está fingindo ou não, e pelo menos ele está fazendo o papel do discurso de um bom estadista. Ou seja, resumindo, você concorda com o Joel? Não, eu discordo do Joel quando ele diz que o Bolsonaro fez um enaltecimento ao golpe militar. Ele descreveu com precisão uma situação que foi um contragolpe contra uma tentativa, sim, de golpe. Olha, você tem editoriais de jornais, o próprio Globo, todos os jornais, todos os intelectuais, isso é um registro histórico que eu estou fazendo, todos, 99% dos intelectuais apoiaram a Revolução de 1964. É importante que se diga isso. Só uma pequena e ínfima parte da esquerda se rebelou depois que eles viram. Essa que é a tentação da ditadura, né? Do ditador. Quando você crê, você tem um endosso intelectual e popular que houve à época. O governo do Jango foi um desastre, havia denúncias várias de corrupção e era um governo leniente e fraco. Não, a ditadura emergiu exatamente desse apoio. Aí em 68, correram para o abraço e só lá para a democracia de uma breve pontuação aqui. Ô, Joel, só um minuto. Deixa eu só comentar uma coisa com a Paulinha e com o Vini. Paulinha e Vini, tá estranho isso, viu? Estão concordando demais, né? Vocês repararam isso? Verdade. Não, eu discordei de detalhe. Eu não sei se eles estão se encontrando no final de semana, o que tá acontecendo, mas olha o negócio a aglomeração aí. Tá estranho. Hoje eu tá acordei estranho. Suspeito. Porque é uma, né, Vini, é uma troca de gentilezas, né? Aquela coisa, não, eu concordo com o Joel, até estou mais à esquerda dele e tal. Que isso? Esse programa tá mudando por completo, É porque você não sabe o que aconteceu nesse feriado. Opa! ai. Vamos mudar de assunto, então. Por favor, Joel Pinheiro, complete e se você puder também concordar com a Aglomeração saudável, acho que vai ficar bonito pra audiência. Como o belo, inteligente Douto Adriles dizia, então, belas palavras aí, eu vou ter que fazer um leve reparo aqui. Claro, existia grupos que tinham uma cabeça stalinista, que queriam uma ditadura do proletariado, que queriam um comunismo, mas em nenhum momento isso teve força tal que criasse um risco real no Brasil de uma tomada do poder para algum grupo ligado a Moscou, algum grupo ligado ao mundo comunista. Isso jamais existiu, essa possibilidade, era muito distante, eram sonhos. O Gabeira, você acha que o grupo do Gabeira teve alguma perspectiva de dominar o Brasil? Não teve nenhuma. Ele então disse... é aí que mora... não, ele gostaria de impor o socialismo no Brasil, mas assim como eu tenho amigos que gostariam de impor o anarcocapitalismo. Não quer dizer que existe um risco real do anarcocapitalismo chegar no Brasil. Estava muito distante. Joel, calma. A ditadura, ela foi justificada... Peraí. A ditadura foi justificada pela ameaça comunista. Não existia uma ameaça comunista real. Existiam alguns grupinhos que sonhavam com isso sem nenhuma perspectiva de torná-lo concreto. Você teve o João Goulart fazendo um discurso histórico para os pelegos, você teve uma série de insinuações de grupos de esquerda que queriam tomar o poder. Agora, o depoimento do Fernando Gabeira é sintomático. Ele participou de um movimento de guerrilha que visava, sim, utopicamente ou de maneira megalomaníaca, tomar o poder e transformar o Brasil numa ditadura comunista.
Ele fala isso de maneira praticamente explícita. E ele é um dos poucos que tem a coragem de dizer a verdade em nome do seu grupo. E esses grupos políticos, e faziam parte o Serra, o Franklin Martins, ele, a senhorita Miriam Leitão, todos eles queriam fazer exatamente isso. E ele fala por todos eles. Então, eu acredito no Gabeira. Perfeito. Ô Zé, antes de passar a palavra aqui para saber a sua opinião a respeito da opinião do Joel e do Adrilles, eu queria ler um tweet aqui do Erisdan Maciel, Erisdan Maciel 2, ou 1, não, é com 2 L's mesmo. Hashtag Heróis Brasileiros. Ele diz o seguinte: eu concordo, abre aspas, com as 2 primeiras frases do Joel, fecha aspas, diz Adrilles Jorge. Mais uma vez, 2020 mostra do que é capaz. Obrigado, Erisdan, pela sua participação. E você, meu querido Zé Maria Trindade, você com esses seus anos, essa vasta experiência que você possui, o que você, na sua modesta avaliação, enxerga das opiniões de Joel Pinheiro e Adrilles Jorge e o que eles poderiam aprender, né? Afinal de contas, são 2 meninos, né, Zé? Olha, a minha experiência que mostra de que onde há acordo, não há notícia e o povo perde, né? Como dizia Ascânio Seleme, um jornalista amigo meu, dizia assim: Zé Maria, onde tem comida não tem notícia. É assim, onde nos tratam bem é porque a matéria não é boa. A história é a seguinte: era uma crise. A opinião pública estava mesmo querendo uma providência das Forças Armadas. Foram às ruas. Não era só a questão assim, de ameaça comunista, mas tinha também, e era mais forte, um sentimento de corrupção generalizada. Isso. Então é igual aquele livro de até o capítulo 3 é bom. Aí, a partir daí, a situação se inverteu. E toda ditadura, ela é muito, muito danosa exatamente por isso. Porque ela, durante o decorrer da gestão, ela se desprende daquele movimento inicial e aí faz coisas horrorosas, porque não tem o poder moderador e não tem os freios da democracia. Olha, a própria independência, e talvez seja esse ar aí da data nacional que tenha provocado essa união histórica do Joel e Adrilles, né? Existia também uma grande crise, uma crise econômica e política, com Portugal querendo rebaixar o Brasil a uma condição de colônia. E os interesses aqui, os interesses de elite, não gostaram da ideia. E esse grupo, junto com José Bonifácio de Andrada, acabaram levando o príncipe Dom Pedro a decretar a independência do Brasil. Então, as crises são interessantes porque provocam exatamente essas mudanças históricas. O presidente Jair Bolsonaro leu o discurso, o que é raro. Geralmente ele fala de improviso. Leu. A gente vê ali a dificuldade dele no teleprompter, não é tão craque igual alguns comunicadores, né? Mas o certo é o seguinte: ele destacou a liberdade, né, o sentimento de liberdade e esse sentimento geral do brasileiro de exatamente de aceitação e de convivência. O Brasil já teve um presidente da República, Michel Temer, filho de imigrantes, descendente de imigrantes. E também o próprio Bolsonaro tem descendência fora do Brasil. Então, é verdade o que ele falou sobre esse sentimento brasileiro e também sobre o Brasil, que tem sim o que o Joel traduziu aí como um sentimento de, vamos dizer, de pessoalidade, mas o Brasil tem um sentimento de liberdade muito grande. A gente viu isso nesse final de semana, com esse dia geral do basta e pronto, e ninguém volta para casa. Então, existe mesmo esse sentimento nacional. Muito bem, Zé Maria Trindade. Zé, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Morning Show. Amanhã, quarta-feira, você está com a gente, né? Independência na praia. Vivo disso aqui, ué. Abração, Zé. Valeu, obrigado por tudo. Muito bem.